e é um privilégio. A palavra que nós vamos, nessa noite, meditar, o tema dela é da boa semente ao bom fruto. Existe uma semente que pode nos levar ao bom fruto. Depende do processo que ela vai passar, para ser ou não assim. E o primeiro texto que nós vamos ler está em Cantares 8:1. Gente, olha, eu confesso que esse tema da vinha, acho que vocês já perceberam a minha paixão, né? Porque é muito rico. Não tem como não falar da vinha, porque Jesus se faz o próprio dono da vinha, Deus se faz o próprio dono da vinha em nós, aqueles que participamos dela. Então, hoje vamos falar sobre esse tema. Cantares 8:11. Ai, filho, eu falei errado? Ai, desculpe, perdão. Teve Salomão uma vinha em Baal-Amon. Entregou essa vinha a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. Salomão tinha uma vinha, que era, conforme o texto nos fala, e essa vinha, ela foi arrendada. Outras pessoas cuidavam dessa vinha. E esse era um procedimento muito normal. Os donos das vinhas plantavam as vinhas, e muitas vezes não eram eles, ou na maior parte das vezes, não eram eles quem cuidavam. Alguns a família cuidava, alguns a família mantinha aquela vinha, mas muitos que tinham posses, que tinham condições, eles arrendavam a vinha a outras pessoas. Às vezes, ficavam com uma vinha e deixavam outras que eles tinham arrendada. Por quê? Porque isso, monetariamente, era algo lucrativo, era algo bom de se fazer. Dava trabalho, porque tinha que plantar, tinha que deixar ela pronta para ser trabalhada, mas, ao final de todo o ano, existia a volta daquilo que foi plantado, existia o fruto do trabalho. E assim era com essa vinha, conforme o texto nos fala. A vinha dele, claro, se era de um rei, a gente pensa numa vinha imensa, porque ele tinha posses para isso. A Bíblia não fala quantos trabalhadores, para quantos guardas da vinha, né, Salomão passou. Mas se a gente pensa que era o rei, que ele tinha condições, que ele tinha condições de comprar um terreno grande, que ele tinha condições de fazer uma vinha muito bem estruturada, nós podemos imaginar que muitos trabalhadores estavam naquela vinha. Eram muitos os trabalhadores, não eram poucos. E aí eu quero fazer uma continha rápida com vocês. Porque quando a gente faz essa continha, a gente fala, uau! Se eles tinham que trazer, ao final de cada ano, cada trabalhador, gente, eu estou falando conforme que a Bíblia fala, cada trabalhador trazia para Salomão 1000 peças de prata. Vamos fazer a conta aqui agora. Rafa está aí? Rafa? Eu vi o Rafa. Ele estava aí, mas deve estar lá atrás. Vamos fazer o Rafa, que é bom para fazer essa conta, né? Ourives, mexe com prata, mexe com ouro. Mas vamos lá. Se cada 1000 peças de prata representavam, no total, 12 quilos de prata. Então, 1000 peças de prata representavam 12 quilos de prata. Ao final de cada ano, cada trabalhador tinha que devolver a Salomão 12 quilos de prata. A prata foi cotada, dia 12, ontem, a R$ 4,00 o grama. R$ 4,00 o grama. Isso é prata, hein, gente? Estou nem falando do ouro. Estou falando da prata. R$ 4,00 o grama. Se são 12.000 gramas, isso quer dizer que são 48.000, no mínimo, por cada trabalhador. Faz uma continha básica aí. Se Salomão tivesse lá 50 trabalhadores, olha o valor que ele receberia por essa vinha. Então, onde eu quero chegar com você? Que, quando o processo é bem feito, existe uma frutificação, existe uma produção esperada, de acordo com aquilo esperado, ele tem um rendimento e um lucro bom. Ele gera algo bom. Então, o bom fruto
só vai ser um bom fruto desde que o processo seja feito corretamente, porque a semente pode ser boa. Vamos pensar na vinha de Salomão. A vinha dele pode ser uma vinha muito boa, muito bem estruturada. Se esse processo não corresse legal, ao final dos 12 meses, ao final da estação própria para os frutos serem gerados, talvez ficaria no prejuízo. Esses homens não teriam esses 50, 48 mil para entregar a Salomão. Então, não adianta simplesmente ter a vinha. Precisamos produzir na vinha. O texto diz que o outeiro que Salomão tinha era fértil e que tinha tudo que essa vinha precisava. Com certeza, ela era do rei. Eu vou te mostrar um outro texto que fala exatamente isso. Isaías 5, de 1 a 2. Aí a gente vai ter uma parábola da vinha também. Não sei se vocês sabiam, mas no Antigo Testamento também eram colocadas parábolas, assim como Jesus falava. E o texto nos fala assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. O que quer dizer isso? Que aquela terra era fértil. Onde essa vinha estava plantada era uma terra fértil. Continua. E a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides. Conseguem perceber o cuidado que foi tido com essa vinha? Ela era uma terra fértil, uma terra boa. Além disso, foi tido o cuidado de cercar a vinha, de limpar das pedras e de plantar excelentes vides, ou seja, sementes boas. E edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas. Gente, tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para frutificar e para render os 48 mil no final da estação. Mas olha o que o texto nos fala. Mas deu uvas bravas. Uau! Terra boa, cuidada, tirado tudo o que impedia, tinha um lagar, ou seja, tinha um lugar adequado para se fazer o suco da uva, a uva, para ser processada. Tinha uma torre, e a gente vai entender um pouco mais à frente. Tinha uma cerca, porque ela era protegida, mas ela deu uvas bravas. Isso é o que o texto nos fala. Então, qual que era o problema? Qual foi o problema, então? A semente boa, a estrutura boa, ela pode também, no final, ter um resultado de frutos ruins. Nem tudo que é externo, que só depende do externo, vai gerar frutos bons. E se nós estamos falando de vinha, eu acho que vocês já conseguiram entender onde vocês se encaixam. Aí, onde vocês são essa vinha que produz, eu também, né, nós somos, essa vinha que produz algo bom, que não dá uvas bravas. Porque a uva brava, o que você faz com ela? Olha, gente, de que adianta ter todo um trabalho, gastar-se na terra, cuidar da terra, gerar tudo o que a terra precisa, e no final ter uva brava? Vai colocar a uva no lagar, vai amassar, vai sair um vinho de que tipo? Ruim. Ruim, que não tem uma boa procedência. Jeremias 2, 21. Continua falando sobre a vinha. Eu mesmo te plantei como vide excelente. Prestem atenção. Eu te plantei como vide excelente. Uma semente inteiramente fiel, ou seja, a semente era boa. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vide estranha? Pesado esse texto, mas é o que nós estamos fechando com os textos que nós lemos anteriormente.
A palavra degenerada quer dizer corrompida, adulterada. Ou seja, quando começou o processo, a semente era boa, a semente tinha uma qualidade boa. E aí, no processo, a semente ficou adulterada, ficou degenerada, ficou corrompida. As coisas externas são muito boas, e nós vamos ver como elas são fundamentais no processo, porque a gente ainda vai puxar mais fios disso tudo. Mas o nosso coração, a nossa vida, é o que nos faz ficar bravos, uvas bravas ou não. Deus tem uma responsabilidade com você, como dono da vinha. Mas você e eu temos a responsabilidade de não adulterarmos, de não corrompermos, de não degenerarmos aquilo que Ele plantou em nós. E como que eu vou entender, então? Por que, então, que, novamente, esse texto fala que, apesar de tudo estar preparado, de tudo estar adequado, era uma vinha adulterada, corrompida? Então, onde estava o problema? Aí nós vamos cair para uma parábola onde Jesus nos explica muito bem isso, que está lá em Marcos 12, de 1 a 2. Eu não quero que, nesse momento, você tenha a visão do que esse texto nos leva a estudar sobre a escatologia, sobre a questão da vinda do Senhor Jesus, sobre a questão somente disso. Mas eu quero que você venha comigo mais fundo, para o que nós estamos falando, como nós sendo essa vinha, como nós sendo esses que vão ter que apresentar um fruto, e que seja um fruto bom. Marcos 2, de 1 a 2, Jesus começa a contar uma parábola. E a parábola se chama a parábola dos lavradores maus. E começou a falar-lhes por parábolas. Gente, é o mesmo texto que nós lemos lá no Antigo Testamento, lá de Isaías. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha. Olha só, é o mesmo texto. E cercou-a de um valado. E fundou nela um lagar. E edificou uma torre. E arrendou-a a uns lavradores. E partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Exatamente como os textos que nós lemos. Ele plantou, ele cuidou, ele fez tudo, ele colocou trabalhadores, lavradores, e esperava que, ao fim da estação própria, quando os frutos fossem gerados, que houvesse um bom fruto. Ele esperava isso, que acontecesse dessa maneira. E por que eu falei que nós íamos entrar um pouco mais? Para que você conseguisse se achar, e achar quem é Deus, o Espírito Santo e Jesus nessa situação da vinha na sua vida e na minha vida. Então, vamos lá. Vamos começar a destrinchar. No versículo 1 de novo, por favor, filho. Tem uma versão, Bruninha, tem uma versão que fala que cercou-a de uma sebe. Se você localizá-la, para mim, vai ficar melhor ainda, para que a gente possa explanar. Cercou-a de uma sebe. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de uma sebe. Se você não achar, não tem problema. É a Almeida Revista Atualizada. Achou? Ótimo. Depois entrou Jesus a falar-lhes por palavra. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de uma sebe. O que é a sebe? É uma cerca viva. Coloca a figura para mim, Bruninha, por favor. Da cerca viva. Uma sebe, é isso aí. Todo mundo conhece, sabe como que funciona isso. Quando você quer proteger algo, eu não estou falando de muro, porque não era se feito como muros. Mas você pode fazer um muro e jogar ainda a sebe por cima.
É muito, muito feito isso, inclusive. Mas nas plantações, naturalmente, nas vinhas, era-se feita uma sebe, uma cerca viva, que é exatamente isso aí. Planta-se árvores, normalmente espinhosas, de galhos, de muitos galhos, espinhosos, para fazer o quê? Para criar uma proteção ao redor da vinha. Então, o texto nos fala que um homem, nós sabemos quem é esse homem, né, que é o pai. Um outro texto de Mateus fala que certo homem, pai de família. Então, fica mais característico ainda nós entendermos que é Deus, falando de Deus ali naquela situação. Ele plantou uma vinha e cercou essa vinha de uma sebe. Então, a sebe era para delimitar a área e proteger a área de o que era externo. A sebe, ela protegia internamente do que era externo. Então, ela guardava o que estava dentro. Ela protegia o que estava dentro. E, continuando o texto, fala que ele construiu um lagar. Coloca, por favor, a figura do lagar. O lagar é o local onde se pisam os frutos para separar sua parte líquida da massa sólida. Isso se faz com as azeitonas ou com as uvas para elaborar o vinho. Como nós estamos falando da vinha, eu coloco para vocês uma foto para vocês entenderem da vinha. Então, está vendo ali os pés amassando as uvas, os pés apertando as uvas. As uvas, elas ficavam amassadas e o que era suco descia por essa abertura e caía na parte de baixo, onde esse suco poderia ser recolhido. E o lagar era isso, lugar de se pisar a uva, lugar de se amassar a uva para tirar o suco. Olha o processo. O dono da vinha plantou a vinha. E ele deixou a vinha. A vinha frutifica, é trabalhada e é pisada no lagar. Pode colocar a figura ainda, Bruninha. E ela é pisada no lagar. E, a partir dali, algo é produzido. Se essa fruta, se essa uva for uma uva brava, ela não vai dar um suco bom. O trabalho vai ter sido em vão. O trabalho vai ter sido desperdiçado. Por mais que você tente pisar, passar pelo processo, colocar nas vasilhas de barro lá, ela é brava, ela não vai dar um bom vinho, não vai ser produzido de acordo com o que tem que ser. Mas o dono da vinha construiu o lagar. O dono da vinha se preocupou em ter um lugar onde eu e você podemos trabalhar as nossas vidas, os nossos frutos, para gerar o melhor para ele. Ele cercou para nos guardar do externo, ele colocou um lagar. E ele ainda fez mais. O texto diz que ele colocou uma torre. Ele edificou uma torre. Coloca, por favor, a figura da torre. Essa figura está mostrando as uvas, o vinhedo, e no vinhedo tem uma torre. O que a torre normalmente é feita para, nesse caso, a torre era feita para se ver o que estava fora. A torre não era para ver o que estava sendo feito dentro. A torre era para ver o que estava fora. A torre era para dar uma visão além da cerca. Porque a torre era mais alta do que as árvores, do que o vinhedo, e a torre era mais alta do que a cerca, de maneira que poderia se observar o que estava fora. A torre era para ser de defesa e proteção. Conseguem perceber como tudo na vinha tinha um propósito? Como tudo na vinha tinha um objetivo único, que era trazer para os trabalhadores, para os lavradores, uma condição de trabalho, protegidos,
um local para se trabalhar e ainda ter uma torre de vigia contra os inimigos? Esse dono da vinha fez isso comigo e com você, quando ele nos colocou para sermos trabalhados na vinha dele. E aí, vamos mais um mergulho nessa questão da sebe, do lagar e da torre. Vamos mergulhar um pouco mais. A Trindade está envolvida na vinha. A Trindade participa do trabalho da minha e da sua vinha. O texto que nós lemos fala que ele arrendou e ele foi. E ele esperava que, ao final do processo, receber do bom fruto dessa vinha. Deus, ele aguarda da minha e da sua vida um bom fruto, um bom vinho, uma boa fruta que, espremida, dê um prazer agradável a ele. Ele não quer fruta amarga. Ele não quer fruta que não tenha suco. Ele quer fruta suculenta e doce e agradável. E a Trindade trabalha a favor da nossa vida, na vinha que ele nos plantou. Por isso eu falei que Deus se coloca como a sebe nesse momento. Quando ele é dentro da vinha, a sebe. Salmos 91, de 1 a 2, nos fala assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Quando Deus, ele é a sebe da nossa vinha, quando Deus é a cerca viva da nossa vinha, quando nós permitimos que ele seja essa sebe na nossa vida, essa cerca viva, nos protegendo do que é externo, nos guardando, nos livrando, nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos cobertos, guardados, livres de todo ataque externo. Ele nos guarda, ele nos protege. E ele está cheio de espinho para espinhar quem tenta vir sobre a sua vida e te fazer mal, para que você não frutifique. Mas tem um detalhe. Você precisa estar habitando no esconderijo do Altíssimo. E não somente passeando pelo esconderijo do Altíssimo. E não somente visitando o esconderijo do Altíssimo. Sabe por quê? Quando você faz dele o seu esconderijo, você diz que ele é o seu refúgio, que ele é sua fortaleza, que ele te guarda. É você quem faz. Entende? Que é você quem torna Deus a fortaleza na sua vida? É você quem coloca a sebe. É você quem fala, venha, Deus, seja uma sebe sobre a minha vida, me protegendo do que é externo, me protegendo do que pode impedir a minha frutificação. Deus, eu quero frutificar, eu quero dar uma uva boa. Senhor, eu quero ser guardada, eu quero que as minhas uvas tenham qualidade para o Senhor. Faça do Senhor o esconderijo da sua vida. É você quem faz dele o esconderijo. É você quem faz dele aquele que te guarda. E o lagar, quem seria o lagar então? Se nós estamos falando da Trindade, Jesus. Jesus foi amassado. Jesus foi triturado. Jesus foi espremido. E Ele sabe o processo que você vive. Ele sabe quando você pisa as suas uvas e como dói. Ele sabe como as cascas precisam ser tiradas, como as impurezas precisam ser eliminadas e passar por um reguinho bem fininho, para que o suco seja puro, sem impureza. Ele sabe. Ele já foi pisado e amassado.
Ele conhece a sua dor, Ele sabe da sua circunstância. E o texto de Mateus 16, 24 a 25, nos mostra que Jesus venceu suas provações. E Ele nos chama a vencer as nossas também, no processo da nossa vinha, para darmos uma uva doce e agradável a Deus. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Faça de Jesus o lagar da sua vinha. E permita que Jesus pise as suas uvas e extraia o melhor. Perca-se no meio do processo de ser espremido, de ser esmagado. E escorra por aquele fio tão difícil. Mas deixe sair o melhor da sua vida. Aquilo que agrada, aquilo que é doce aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus e aos olhos do Espírito Santo. E a torre, então, já falamos de Jesus, já falamos de Deus. A torre é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, Ele nos guia a toda a verdade. Ele nos leva ao caminho que devemos guiar, o caminho que devemos trilhar. João 16, 13 a 14 nos fala assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Ó Deus, Deus, que o Espírito Santo sempre seja a nossa torre, nos levando à verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito Santo sabe quando o inimigo tenta te atacar, quando o inimigo tenta te derrubar. Sabe por quê? Ele é uma torre na sua vinha. Suba por essa torre. Deixa o Espírito Santo te guiar. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Está difícil? O inimigo está vindo, sobe na torre e fala: Senhor, o Senhor mandou o Espírito Santo para me conduzir a toda a verdade. Eu não abro mão. Eu não quero produzir uvas amargas. Eu não quero produzir uvas que não são doces. Me ajuda a produzir uvas doces e boas. Me ajuda a olhar na torre e ver o inimigo que tenta vir contra a minha vida e me protege. Então, a sebe, o lagar e a torre é a trindade se manifestando na nossa vida para nos fazer produzir bons frutos. Frutos agradáveis. Tudo está pronto. Tudo está preparado. Gente, a vinha já está plantada. A terra é boa. A semente que Ele lançou é uma semente boa. Ele se preocupou em te proteger. Ele se preocupou em te dar condições de manter tudo aquilo que está ali dentro. Não abra mão do seu bom fruto. Não abra mão daquilo que pode ser o melhor da sua vida por coisa pequena, por coisa que não tem valor, porque senão tudo vai se perder. E sabe quando tudo se perde? Quando as raposinhas, elas tentam entrar na vinha. Vocês sabiam disso? Vocês já leram sobre isso na Bíblia? Que as raposas tentam entrar nas vinhas? Cânticos 2,15 fala assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Gente, onde que você já imaginou
que raposa entra na vinha para destruir o vinhedo. E o pior, aqui não está falando nem que ela devasta o vinhedo, as uvas só. Elas têm que ser afastadas no tempo em que as flores estão, porque senão elas vão entrar e destruir as flores. Se elas destruírem as flores, elas destroem os frutos. Você não produz e eu não produzo ao final da estação. Então, para que tanto trabalho, se ao final você não vai apresentar o bom fruto? Para que tanta dificuldade, se no final você não vai apresentar um bom fruto? A obra da Trindade em nossa vida, ela é fundamental e ela tem que ser completa. Não adianta você falar, eu aceito o lagar, e não aceitar a torre de vigia, e não aceitar a sebe. Não adianta você falar, eu aceito a torre, mas não querer ser espremido por Jesus, não querer ser amassado. Entenda uma coisa, a Trindade não negocia, ou eles trabalham juntos os três, ou eles não trabalham. Ou melhor, eles são impedidos de trabalhar pela nossa postura. O bom fruto só é produzido quando a Trindade trabalha junta. A frutificação, no processo da frutificação, a Trindade não trabalha separada. Não trabalha, de jeito nenhum. Eles são interdependentes. Se um não está funcionando, o outro também não pode funcionar. Só que nós às vezes pensamos assim, nós queremos com a nossa mente de velho Adão, querer manipular o sistema, manipular o processo. E aí sabe o que a gente fala? Eu sou muito chegado no Espírito Santo, eu gosto de um mover, mas eu não gosto de ser espremido no lagar. Olha que coisa. Não, eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo. Como se você não quer passar pelo processo? Como se você não quer depender de Deus, não quer depender do Espírito Santo e não quer depender de Jesus? As raposinhas, elas entram e elas destroem o vinhedo. E elas podem destruir as flores e não deixar chegar nem ao fruto. Vou contar para vocês uma história. É história, tá, gente? Mas sobre a raposinha. Tinha uma raposinha que ela passou por um lugar e ela sentiu o cheiro de uvas. Ela sentiu o doce cheiro das frutas que ela gostava. E ela tentou chegar até aquele lugar, mas ela percebeu que tinha uma sebe, tinha uma cerca viva. E ela foi contornando aquele vinhedo para tentar achar um local onde ela pudesse passar. Mas ela não estava encontrando um local por onde passar. Mas em um determinado ponto, ela conseguiu, em um determinado ponto, tinha um espacinho entre as árvores, entre a sebe, que ela conseguiu enfiar a sua cabeça. E ela continuou sentindo o doce cheiro das frutas. Mas ela não conseguia passar o seu corpo, porque o corpo era maior do que a cabeça. Aí ela pensou, já sei, eu quero chegar ao fruto, eu quero chegar ao vinhedo, porque eu quero comer e destruir esse vinhedo. E sabe o que a raposinha fez? Ela falou, se eu jejuar 3 dias, eu vou emagrecer, eu vou ficar sem comer, eu vou perder porção do meu corpo, e eu consigo nesse buraquinho passar. Eu falei que era história, tá? Então, para você entender. Se o diabo tiver que fazer jejum, se o diabo tiver que pagar um preço, ele paga para te destruir. Não brinque com isso. Eu estou contando brincando, mas é muito sério isso. Ele paga um preço para te destruir. Ele tem paciência. Ele aguarda até ficar magrinho e conseguir passar naquele buraco. Cuidado com as raposinhas que estão enfiando a cabeça e estão aguardando condições de passar por aquele buraco que antes só caberia a cabeça dela.
E aí essa raposinha esperou os 3 dias e entrou, magrinha, por aquele buraco que antes só cabia a cabeça dela. Como eu disse, é uma história, é uma ilustração, mas que nós sabemos que é de uma raposa perigosa. E sabe o que acontece muitas vezes? É que nós temos a raposa por um bichinho dócil. Vocês já viram a raposinha, gente? Que é mais linda que é? Aquele negocinho bonitinho que mostra nos desenhos. Aquela coisinha linda, aquela cabecinha pequenininha, aquele narizinho, mas que destrói o fruto da sua vida. E o pior, ele não quer, o diabo, ele não quer matar a sua uva, ele quer matar a flor que nem produziu a sua uva ainda. Se ele não pode matar o vinhedo, porque ele nunca vai matar o vinhedo, ele nunca vai ter poder de matar o vinhedo, porque ele já está plantado por um alto preço. Ele nunca vai poder tocar no vinhedo, mas ele pode tocar na produção do vinhedo, que é a sua e a minha vida. E se você permitir que raposas entrem, elas vão entrar nem para comer das suas uvas, elas vão entrar para matar o seu fruto e nem chegar a isso, e nem chegar a esse ponto. Cuidado com esses animais graciosos. E as pessoas às vezes até costumam brincar de pecadinhos, que não faz diferença. A cabeça enfia. Daqui a pouco o corpo está passando. E destruindo a sebe que estava protegida. Sabe por quê? Quando a raposa entra, é primeiro porque você não está na torre, junto com o Espírito Santo, vigiando. Segundo, porque você não está amassando. Porque quando você é amassado, ela não aguenta o cheiro que sai da sua vida. Porque o cheiro que sai da sua vida é do sangue de Jesus. Ela tem que correr, ela tem que ir embora, ela nem fica no processo. Então, se ela está sentindo doce cheiro, é porque não está sendo amassado o suficiente. E porque você deixou de fazer do Senhor o esconderijo da sua vida. Por isso a sua sebe está começando a ter buracos, por onde as raposinhas podem entrar. Ninguém dá valor para a raposinha, mas Salomão deu, nesse texto que ele falou. E tem mais, um texto que fala das raposinhas com relação à construção de muro. Neemias 4:3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: o muro estava sendo edificado, gente. Um trabalho, uma luta para o muro ser edificado, reconstruído. E disse: ainda que, olha a ameaça do inimigo contra a sua vida, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Olha o animalzinho doce, que ninguém dá importância para ele, derruba um muro de pedra. Você já viu uma coisa dessa? Um muro de pedra ser derrubado por uma raposa. A Bíblia é verdade e vida. Se ela está nos falando isso, é porque isso acontece no contexto espiritual da nossa vida. Cuidado. Deus deixa de ser o esconderijo. Buracos começam a aparecer e o muro é derribado. O muro, que é a maior proteção que você pode ter do Altíssimo na sua vida, ele é derribado. E para concluir, o pessoal da worship pode subir. Quando nós entendemos, sabe, que as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas dificuldades, os nossos dia a dia, o nosso dia a dia, ele extrai o melhor de nós. Nós estamos entendendo o processo. Nós estamos entendendo que, mesmo tendo as tentações e as provações, nós podemos passar e darmos o melhor na nossa frutificação. Mesmo no processo da vinha, você passando por tentação e provação, você pode extrair o seu melhor. É só uma questão de manter-se
debaixo do esconderijo do Altíssimo. Às vezes é muito difícil e doloroso a gente aceitar o nosso processo de luta. Às vezes é muito difícil e doloroso nós aceitarmos o nosso processo de circunstâncias que estamos vivendo. Eu quero compartilhar com vocês, esses dias, eu tenho muita dificuldade de sentir dor, porque a dor, ela me barra, e eu sou uma pessoa ativa, eu sou uma pessoa que sempre está fazendo algo, e quando eu estou com dor e eu fico impedida, eu fico extremamente incomodada. E eu passei um processo no hospital, nas sessões, né, em um período lá das sessões, que eu estava muito incomodada, com muita dor, muita dor, muita dor. E eu me lembro que nesse dia tinha atrasado, um dia anterior tinha atrasado muito, 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 muito. E eu tinha ficado muito agitada na minha alma. E eu tinha ficado muito mal na minha alma. Por isso eu estou falando das pequenas raposinhas que devemos vigiar. E eu fui para casa e eu já gerei na minha mente algo. Amanhã, de novo, eu vou passar isso, vai demorar, eu já estou com dor, já é doído, e eu vou demorar lá, e aquilo me fez mal. E eu fiquei angustiada a manhã inteira, até a hora de ir para a sessão. E o apóstolo sempre me deixava na porta do prédio, ia estacionar o carro e depois voltava. E eu me lembro que quando eu entrei, eu já entrei com a raposinha, com o corpo quase todo já dentro da sebe. Já estava lá, só com o rabinho para fora. Gente, a nossa mente, o nosso coração, ele pode, em questão de segundos, pôr a perder tudo que Deus está construindo. Tudo que a fortaleza do Espírito está te fazendo vigiar na torre. O que adianta se você põe tudo a perder, deixando a raposa entrar? A torre é para te mostrar que a raposa quer entrar, então repreenda a raposa antes dela entrar. Antes dela começar a querer passar pelo processo. E eu me lembro que eu entrei sozinha. E quando eu cheguei na porta, porque lá tem uma sala onde são feitas as sessões, e você passa e fica na recepção no fundo. Quando eu cheguei na sala, na porta de onde são feitas as sessões, a porta estava lotada. Cheia de gente. Eu falei, pronto, vai atrasar de novo e eu vou passar mal de novo. E eu comecei literalmente a ter um ataque de pânico e dor, porque eu estava com muita dor. Eu estava muito queimada nesse dia, muito ardida. E eu comecei a ter um ataque. Eu chamei o técnico e falei, eu quero que faça uma sessão rápida, eu estou passando mal, eu quero ir embora. E ele, né, te vê todo dia, né, te ver mansinha, te ver de repente, te ver agitada assim. E ele falou, mas eu não posso te liberar, vai na enfermeira e pede, já que você está passando mal, vai lá e pede a ela para te liberar, para fazer a sessão mais cedo, porque está atrasada, a máquina está atrasada, vocês vão sair daqui tarde. Gente, eu fui para a sala da enfermeira, mas assim, eu estou abrindo meu coração com vocês, para vocês entenderem. Eu já fui chorando e lamentando e chorando, e a enfermeira tentando conversar comigo, o que está acontecendo, e eu falando com ela da minha dor, que eu não estava aguentando, que eu ia demorar, que eu estava passando mal, e eu tinha passado muito mal naquela noite, muita dor. E a enfermeira falou, eu não posso te liberar, porque se eu te liberar, eu tenho que liberar um tanto de gente que também está na mesma situação. E aí eu parei, e ela foi atender outra pessoa, e eu aproveitei que ela foi atender outra pessoa, corri para o banheiro, e eu chorei. Falei, Deus, não me deixa agora, nesse momento, achar que o Senhor não está comigo. A dor é suportável, Pai. O Senhor nos fala que nós podemos passar mais do que suportamos, mas o Senhor ia estar com a gente, passando. O Senhor me fala que eu não passo tentação, mas provação, eu vou ser provada no meu limite ao máximo, sim. Mas tentação não, eu não estou passando tentação, Senhor. Eu estou passando provação na minha alma que está aqui agitada. E eu chorei e pedi ao Espírito Santo que me trouxesse na torre de vigia, novamente, o equilíbrio de olhar para o meu inimigo e mandar ele sair da minha vinha naquele momento.
E foi isso que eu fiz naquele banheiro. E eu sentei lá, o apóstolo chegou, a enfermeira depois veio, quis saber se eu estava bem. E aí realmente demorou. Né, amor? Demorou muito nesse dia. E a dor insuportável. 4 horas foi nesse dia de atraso. E a dor insuportável. E quando eu entrei na sala, os técnicos já estavam acostumados comigo, né? Com o meu jeito assim, bem amistoso. Aí eu entrei na sala e ele falou: e aí, você só conseguiu fazer agora? Você não fez antes? Por quê? Eu falei: não, porque a enfermeira falou que não podia liberar, mas eu estou bem. Ele falou: mas o que você fez? Eu falei: fui para o banheiro e chorei. Aí ele: sério, você é das minhas. Aí eu falei: ótimo, é assim mesmo, a gente chora e melhora. E aí depois ele comentou com a enfermeira. Eu estava lá, na hora que eu estava já saindo da sessão, eu estava colocando a roupa, ele comentando lá, e eu ouvi eles comentando pela janela lá: ah, essa aí é das minhas. Ela não se deixa levar, ela foi para o banheiro, chorou, se posicionou e voltou. Cuidado, porque as raposinhas podem entrar e destruir um processo lindo que Deus está fazendo, de cuidado, de zelo, de amor. Cuidado, cuidado. Quando nós tomamos a decisão de servir a Deus com zelo, de levar as coisas de Deus a sério, não permitindo que as raposinhas entrem, certamente nós estamos no lugar certo e vamos produzir a uva boa, vamos produzir o bom fruto que Ele nos tem dado. Aqueles que não querem passar o processo do lagar, o processo de deixar as impurezas, o processo de ter a vigia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer santificação. Para você estar na torre da vigia com o Espírito Santo, a sua vida tem que estar alinhada. Para você passar pelo lagar, naquele estreitinho, só passa o suco puro. Para você permanecer com a sebe, sem as raposas entrarem, só se você permanecer com Deus sendo o seu esconderijo. Mas eu quero te falar uma coisa. Fique de pé agora. Olhe para mim aqui, com muita seriedade, com muita certeza do que eu vou te falar. Deus te livra da tentação. Deus te livra da tentação, te protegendo com a sebe dele, desde que você o faça o esconderijo. Jesus, ele te fortalece contra as provações do lagar, contra as provações sendo amassado no lagar. Jesus te fortalece. E o Espírito Santo te faz subir a torre dele, com a santificação dele na sua vida, te conduzindo no caminho por onde você deve andar. Jesus, Deus e o Espírito Santo fazem algo por você que é indestrutível, que nenhuma raposinha consegue passar. Deus te livra da tentação. Jesus te fortalece na provação. E o Espírito Santo te faz subir a torre da santificação. Não perca isso na sua vida. Tem alguém que está aguardando o seu bom fruto, que é o dono da vinha. Ele quer receber das suas mãos o melhor suco de uva, o melhor vinho, a uva mais doce que você possa produzir para Ele. Sabe, Deus não te joga na guerra e te deixa abandonado nunca, nunca, nunca. Ele produz na sua vida a condição de passar pela tentação, pela provação e pela santificação. Por isso, nessa hora, eu quero que você tenha essa palavra muito séria no seu coração. É um tempo, é um período, é um fechamento de ciclo
que nós precisamos apresentar bons frutos. Não adianta Deus ter feito todo o processo e Ele não receber de você o melhor suco, o melhor que possa sair da sua vida. Então, enquanto a worship estiver fazendo a ministração, sabe, coloque a mão no seu coração, sonde a sua vida. Peça a Deus que te mostre quais raposinhas têm entrado, têm enfiado a cabeça, ou muitas vezes já até passou e já destruiu muitas sementes, muitas flores que seriam frutos. E o dono da vinha está aqui, pronto para demonstrar cuidado sobre a sua vida e não fazer você desistir de apresentar bons frutos. Então coloque a mão no seu coração enquanto ministro e reflita sobre essa palavra, em nome de Jesus.